Você provavelmente está estudando ali 8, 9, 10, 12 horas por dia e não está conseguindo ver nenhum resultado no seu esforço. Você provavelmente ainda não passou no concurso, não conseguiu sua vaga, não conseguiu passar na faculdade. E isso acontece principalmente porque você ainda não entendeu o princípio básico dos estudos. E deixa eu lhe falar logo de antemão, é a partir do conhecimento desse princípio que você vai conseguir estudar menos e aprender mais. Então, se você quer entender o conceito disso, o que está por trás de tudo isso aqui, do princípio básico, fica até o final desse vídeo, para você de uma vez por todas acabar com esse ciclo de estudar, estudar, estudar e nunca conseguir ver resultado, nunca conseguir realmente aprender o conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo ele se resume a um único passo. E como eu falei anteriormente, esse único passo ele consiste no conhecimento do conceito básico. E é a partir desse conhecimento que você vai conseguir realmente estudar da maneira correta. E estudando da maneira correta, você vai conseguir estudar menos para aprender mais. E você deve estar se perguntando, tá bom, que conceito é esse que eu tenho que aprender? Então vamos lá, pessoal. O conceito nada mais é do que memória de trabalho. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, eu vou lhe apresentar agora. Memória de trabalho, pessoal, nada mais é, como o nome diz, uma memória que nós criamos a um certo esforço, ou seja, a um certo trabalho. E isso acontece justamente no nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, a partir do momento que ele nos vê fazendo algo, ele já cria conexões, sinapses, para que a nossa próxima atividade, semelhante à anterior, ela seja feita de uma maneira mais eficiente. Então vamos supor, pessoal, que você está fazendo academia. E na academia, quando você chega no primeiro dia, você é aquela pessoa extremamente leiga, que não consegue fazer os exercícios direito, não consegue performar bem nos pesos e está ali justamente meio perdido porque você é iniciante. E ao longo do tempo, seu cérebro ele vai adquirindo uma certa memória de trabalho, ou seja, um costume, um hábito de academia. E à medida que o tempo vai passando, você vai conseguindo fazer melhores exercícios, pegando melhores pesos, fazendo melhores execuções, conseguindo render mais no treino em menos tempo. Ou seja, antes, enquanto você demorava 2 horas para completar o seu treino, hoje você demora 1h30. E é justamente, pessoal, essa memória de trabalho que possibilita com que você faça a mesma atividade no menor espaço de tempo e com a maior eficiência. É justamente o que a gente chama de memória de trabalho. Você se acostuma com esse trabalho. Você, de fato, desenvolve uma memória. E é justamente esse conceito que eu quero passar para você, porque isso acontece da mesma forma nos estudos. E da mesma forma, pessoal, que um pedreiro, quando ele chega no seu primeiro dia de trabalho, ele ainda não consegue subir uma parede em coisa de, 2, 3 dias. Quando ele já está ali no seu segundo ano de serviço, ele consegue subir uma parede em questão de horas. E por que isso acontece, pessoal? Porque ele criou a memória de trabalho ao serviço dele. Ou seja, ele consegue fazer a mesma atividade em um menor espaço de tempo, só que com maior eficiência. E é por fazer com maior eficiência que você consegue fazê-la em uma menor quantidade de tempo. E isso pode se reverberar a qualquer coisa, pessoal. Eu dei o exemplo da academia, eu dei o exemplo do pedreiro que trabalha, e isso, justamente como eu falei, acontece nos estudos. A mesma coisa que eu te falei aqui acontece quando nós estamos concentrados ali na matéria, ou seja, nos nossos estudos. E como é que esse conceito lhe explicar o fato de que estudando menos eu consigo aprender mais? É simples, pessoal. É simples. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu me habituar a fazer isso, menor será o espaço de tempo que eu preciso para aprender algo. E eu me lembrei muito da minha época do ensino médio, em que eu tinha um livro, pessoal, de física, tá? E esse livro, ele nada mais era do que
um amontoado de teoria. Então as primeiras páginas tinham teorias e ali por volta do final tinham as questões. E no começo, pessoal, eu passava muito tempo aqui na teoria. Muito tempo. E eu não entendia porque, mesmo passando semanas, eu não conseguia terminar a teoria daquele assunto. Só que à medida que o tempo foi passando, em coisa de 2 meses, eu já entendia como era que funcionava aquele livro, já entendia como é que funcionava o ordenamento dele, e eu simplesmente, pessoal, passava cerca de horas aqui na teoria e já partia para as questões. E em questão de 1 semana, eu já conseguia terminar aquele capítulo. E por que isso aconteceu? Por quê? Porque o meu cérebro ele criou uma memória de trabalho para aquele estudo. Da mesma forma, se você está estudando matemática, pessoal, você sabe que um estudante de matemática ele não sabe fazer os problemas logo de primeira. Isso é um fato. Você não consegue estudar um assunto e no mesmo dia saber resolver todos os formatos de questões sobre aquele assunto. Você não consegue. Por quê? Porque você ainda não habituou o seu cérebro a entender como que aquelas formas são cobradas. Então, se você estudou, por exemplo, geometria analítica, você sabe que existem várias questões de geometria analítica e cada uma pede alguma coisa diferente. Mas possivelmente, pessoal, no primeiro dia, você vai, na sua primeira lista, conseguir fazer 10 questões. Talvez na sua segunda vez de contato, seu segundo contato com a matéria de geometria analítica, você já consiga fazer 20 questões. Isso em uma lista, tá? No terceiro contato, pessoal, você já consegue fazer 30 questões. E por aí vai. E você vai conseguindo fazer cada vez mais questões. Por quê? Porque seu cérebro entendeu como que aquela cobrança é feita. Desenvolveu uma memória de trabalho para a matéria e, consequentemente, ele consegue aprender mais em um menor espaço de tempo e, ainda por cima, render mais. Render mais. Ele já está habituado àquilo, ele sabe como é que faz aquilo. E é justamente esse o conceito que nós devemos levar para os nossos estudos. E o que é que eu vejo as pessoas fazerem? Eu vejo que as pessoas elas se abstêm de chegar nesse estágio em que você precisa criar a memória de trabalho no seu cérebro. Porque como é que eu formo essa memória de trabalho? É com técnicas ativas. E eu não vejo o pessoal fazendo questões, eu não vejo o pessoal fazendo flashcards, eu não vejo o pessoal explicando para si mesmo o conteúdo. E quanto mais você se abstém de todas essas técnicas ativas, você cria cada vez menos possibilidades de uma memória de trabalho para aquele assunto. E acontece que você nunca consegue progredir naquele assunto, porque você sempre está parado no mesmo estágio. Então eu vou dar um exemplo, vamos supor com a mesma matéria de geometria analítica. Ao invés de eu fazer questões de geometria analítica, eu pego e começo a fazer resumos sobre toda a matéria. Eu começo a escrever fórmulas, a escrever conceitos, a escrever coisas da própria teoria. E eu nunca me importo de fazer questões. Eu, além de fazer resumo, pessoal, para inflar ali o meu ego e de certa forma ficar ali com uma noção falsa de entendimento, eu pego e decido decorar todos esses resumos. E aí eu vou ter a falsa impressão de que, eu sei toda a geometria analítica. Eu passei por toda a geometria analítica, eu decorei ela inteira. E aí o que é que vai acontecer? Você vai chegar na prova e não vai saber fazer nenhuma questão, porque você nunca teve contato. E o seu cérebro, na verdade, você só fez colocar um monte de informações dentro do teu cérebro. Teu cérebro não criou nenhuma memória de trabalho, não criou nenhum hábito, não criou nenhuma sinapse que te realmente possibilite aprender geometria analítica. Você, pelo contrário, decorou geometria analítica. Você não aprendeu, você decorou. E as pessoas que acabam ficando paradas demais nos estudos são as que perdem tempo com essas técnicas passivas e ficam sempre no mesmo estágio.
E é por isso, pessoal, que você vê aquele fenômeno de pessoas que passam cerca de 4, 5, 6 anos tentando passar numa prova. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal, pessoal. Podem romantizar o esforço, podem falar o quanto esforçada ela for. Eu não estou tirando o mérito dela, eu não estou tirando o fato de que ela pode ser uma pessoa extremamente esforçada. Mas isso traz um certo questionamento. Será que realmente essa pessoa precisa dessa quantidade de tempo para passar numa prova? Será que realmente ela não está fazendo algo de errado? E aí, quando você vai analisar a fundo, possivelmente ela está pecando nisso aqui. Ela está pecando na memória de trabalho. Ela esquece de focar na memória de trabalho e acaba, pessoal, fazendo com que o cérebro ele permaneça em outras coisas. Em outras coisas. E para que fique claro, tá? Se você está estudando alguma coisa, você precisa realmente trabalhar ativamente. Porque da mesma forma que eu falei da academia, que você precisa ir lá, fazer, puxar ferro para ficar bom naquilo, da mesma forma que eu falei que um pedreiro, se ele quiser ficar bom naquilo, ele precisa botar a mão na massa, ele precisa trabalhar. Se você quer ficar bom em algum assunto, você também precisa botar a mão na massa. Ou seja, você precisa ir lá e praticar. Então, se eu estou estudando qualquer assunto, pessoal, a primeira coisa que deve vir na minha cabeça é em fazer questões. Ou seja, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. E isso chega a ser tão claro e tão apelão que você vê que a maioria das pessoas que são aprovadas, que passam, que aprendem vários e vários conteúdos, são pessoas que não se importam tanto com a teoria, não se importam tanto com o conteúdo em si, se importam tanto com colocar a mão na massa. Então, quantas vezes eu já vi, pessoal, pessoas que conseguiram lograr êxito em alguma prova, em algum concurso, simplesmente porque decidiram, cara, eu vou dedicar 70, 80, 90 do meu tempo em questões. Eu vou dedicar 90% do meu tempo em colocar a mão na massa. E você vê que dá certo com essas pessoas são aprovadas por quê? Porque elas criaram uma memória de trabalho. E enquanto que elas estão preocupadas em criar isso aqui, você está preocupado em fazer resumo, em ver videoaula, em ler todo o PDF. Cara, isso não é importante ao ponto de você negligenciar as questões. E aí essas pessoas, elas, por estarem cada vez mais preocupadas com isso, aí enveredam para flashcards, enveredam para várias outras técnicas de estudo ativo e você continua lá fazendo seu resumo, achando que está na frente, decorando seus resumos, achando que vai conseguir algum resultado. E, por mais que você veja mérito, esforço naquilo, desculpe me falar, mas você não vai conseguir lograr êxito que aquela pessoa que fica fazendo questões. Fica fazendo, estimulando memória de trabalho. E aí, pessoal, é justamente aqui que vem o lema. Por que pessoas estudam menos e aprendem mais? Por quê? Porque não é o tempo que resolve isso aqui. É o que você está fazendo durante esse tempo. Ou seja, de muito vale você fazer 2 horas de questões do que você passar 6 horas, pessoal, vendo uma videoaula, lendo um PDF, fazendo um resumo colorido, decorando esse resumo. Ou seja, de muito vale, pessoal, essas 2 horas de estudo ativo do que essas 6 horas completamente inúteis de estudo passivo. E não que elas não sejam importantes. É importante que você tenha contato com o conteúdo, com a teoria. Mas 6 horas, concorda comigo que não é um tempo que você deve passar vendo vídeo, vendo PDF, fazendo resumo e decorando resumo? Veja que isso aqui tem que ser, no máximo, 1 hora. E o restante, 2 horas de questões. E é justamente aí que você consegue estudar menos e aprender mais. Ou seja, estudar menos, só que estudar ativamente.
E aprender mais porque é estudando ativamente que você desenvolve memória do trabalho e consegue adquirir cada vez mais conhecimento, eficiência, prática naquilo. Bom, se você quer de uma vez por todas aprender a passar em concursos públicos, a passar em provas e concursos, vou estar deixando aqui na descrição, pessoal, o livro do William Douglas. Se você ainda não adquiriu, saiba que esse livro aqui, ele tem conceitos extremamente importantes e qualquer aprovado em concursos públicos concorridos utilizaram esse livro ou pelo menos algum conhecimento que esteja aqui dentro. Então, se você quer de fato aprender a estudar para concurso, saber como é que faz uma prova bem feita e conseguir a sua aprovação, esse livro aqui ele é de suma importância e é uma obrigação você adquirir. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição, pessoal. Você não só certamente vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais, mas vai estar se ajudando, encurtando o seu tempo de estudo e alcançando a sua aprovação. Então vou estar deixando o link aqui na descrição, pessoal. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica que eu lhe dei, desse conceito, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre memória de trabalho e me diz o que é que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.